Olá alunos, tudo bem? Vamos dar início então a mais uma aula de Filosofia e Dimensões Históricas. Hoje vamos abordar um tema bastante interessante, bastante polêmico, que é o uso político do esporte e como que ele foi manipulado por ideologias estatais, por ideologias de facções políticas, até por terrorismo. Isso veio a acontecer. Então nós vamos entender por que isso pode acontecer com o esporte. Isso não é só uma questão do passado, isso acontece no dia a dia, quando governantes acabam patrocinando ou financiando o esporte por objetivos de busca de prestígio político, campanhas eleitorais, algo que é bastante comum até hoje dentro do esporte. Então vem a situação, por que o esporte permite que isso aconteça, Bom, primeiro, é uma atividade com regras de fácil compreensão, sendo utilizado como elemento de comunicação de massa, portador de uma linguagem simples. Então gera um apelo muito grande à população e tem uma penetração muito grande na população. As pessoas, mesmo com menor instrução, assistem, acompanham, entendem e escutem esporte. Então, o Estado, por meio dessa linguagem, ele utiliza um elemento de tensão emocional do esporte para veicular seus objetivos e ideologias. Então, ele aproveita dessa questão, dessa linguagem fácil para falar sobre nacionalismo, para falar sobre sucesso, para falar sobre planos e perspectivas aí para os seus caminhos políticos. Então, oferece à população uma possibilidade de identificação com o coletivo, com as aspirações patrióticas, dando o sentido de união nacional. Então é muito comum o sentido de nacionalismo junto de Jogos Olímpicos, junto de Copa do Mundo, isso é bastante comum. Bom, o esporte também é um elemento alienador que permite ao espectador a compensação das suas tensões e aflições da vida cotidiana. Então é muito comum que o esporte sirva para aliviar o estresse, as tensões em campos, em jogos. É realmente uma terapia coletiva, digamos assim, onde as pessoas extravasam suas tensões e se conectam com isso, limitando, extravasando suas frustrações pessoais. É muito importante pensar que o atleta ele é um garoto propaganda disso, ele é um representante, ele faz com que o sucesso do esporte aconteça e que isso traga prestígio político. É bem comum ver muitos atletas, quando encerram suas carreiras, se direcionando para a área política. Temos o caso do Oscar Schmidt, do Romário, de Túlio, vários atletas que tiveram uma expressão nacional aí, e que foram para o lado da política para buscar alguma compensação, alguma situação. Então é importante entender no último parágrafo que o esporte é o reflexo das compensações e valores resistentes na sociedade em que está inserido. Isso lhe confere uma neutralidade interna, permitindo que o direcionamento político seja determinado de fora do seu contexto. Então quer dizer, ele em si é neutro, mas é facilmente utilizável por pessoas com interesses políticos. Bom, vamos entender que essa organização, mesmo a gente entendendo que lá atrás, na antiguidade clássica, na Grécia, a gente não poderia nem chamar de esporte, porque era um rito religioso, mas era uma competição que envolvia proezas atléticas, esforço físico, tinha regras bem definidas. Talvez não tivesse federações, talvez não tivesse aí a formalização institucional de clubes, mas com certeza eram disputas atléticas com regras bem definidas. Então vamos pensar que lá nos Jogos Olímpicos antigos existia um negócio chamado trégua sagrada. Então todas as cidades iam participar dos jogos, das disputas, lógico, em homenagem a Zeus, tinha um interesse religioso por trás disso, mas lá nos jogos, por 15 dias, os representantes das cidades participavam de banquetes, participavam de cerimônias, e era um grande momento para que as pessoas buscassem acordos de paz. Então existiam nesses jogos antigos acordos de paz, e isso muitas vezes era favorável à política da região e da Grécia naquele momento. Dê uma olhada aí na ilustração. Olha, a gente está vendo aí o ambiente dos jogos antigos, Ao fundo a estátua de Zeus com mais de 15 metros de altura.
E a gente vê que além dos jogos que o autor nessa gravura está tentando ilustrar, a gente vê que lá no fundo tem cerimônias, existem outras atividades que não atléticas e são bem ilustradas. Além disso, existiam sim banquetes, existiam concursos artísticos e todo esse ambiente era propício à conexão e à paz entre os povos ali das cidades e estados gregas. Bom, vamos entender um outro momento muito importante onde a política foi realmente algo que permeou as atividades atléticas e as competições. Agora não estamos falando mais num contexto religioso, mas estamos falando de um contexto dos jogos públicos romanos, onde atletas profissionais disputavam ali para o entretenimento do povo, disputavam muitas vezes a sua própria vida. Porém, existia um sentido para isso, não era apenas uma oferta religiosa, como se dizia, né? É um calendário religioso do panteão romano, vamos oferecer jogos. Não era só isso, existia um interesse maior ali dos governantes, dos imperadores, dos cônsules romanos em suas províncias, em oferecer espetáculos sangrentos que chamassem a atenção das pessoas, que cativassem as pessoas. E esses espetáculos, eles, além desse clímax de violência que tirava a atenção dos problemas sociais, existia a distribuição de pães. Então existiam arenas com capacidade de ocupar mais de 150 mil pessoas e jogos assim mais de uma vez por semana, né? Isso fazia com que as pessoas ficassem alienadas, anestesiadas da fome, das doenças, da falta de saneamento, da falta de perspectivas. Isso evitava os motins, levantes, rebeliões dentro das províncias e mesmo na capital, em Roma. Aqui a gente vê uma ilustração do grande circo máximo, onde ocorriam as corridas de bigas em Roma. Mais de 150 mil pessoas assistindo esse espetáculo, que muitas vezes podia, inclusive, trazer a morte e tal, mas era realmente algo que chamava muita atenção. Essa ilustração antiga da época mostra os tipos de gladiadores, né, que lutavam com seus tipos de armadura e armas diferentes dentro dos jogos gladiadores, né? Os jogos gladiadores são amplamente ilustrados na nossa cultura contemporânea, em séries, em filmes, né, e que podem facilmente ser ilustrados hoje. Olha lá. Vamos entender, então, que essa situação na antiguidade vai ganhar um requinte de uma elaboração maior na sociedade contemporânea. Quando a gente fala sociedade contemporânea, do século XX para cá, de 1900 para cá, onde a gente percebe que os estados nacionais organizados entenderam aquele recado lá do Walter Bratt, aquele autor que a gente usou lá no começo da aula, para falar assim, olha, o esporte ele é neutro, e ele chama muito a atenção das pessoas. Então é interessante que a gente se aproprie dessa mensagem para levar a nossa mensagem, a nossa propaganda. E em primeiro lugar que isso fica muito claro, assim, antes também existiram situações, mas algo fica muito claro, muito claro para essa situação dessa utilização política, foram nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. Hitler tinha um ministro de propaganda, Goebbels, e era um gênio, né, de propaganda, de marketing, e ele soube muito bem, né, através dos jogos, mostrar o que a Alemanha estava fazendo e como ela estava se preparando para ser uma potência mundial. Então, em 1936, a Alemanha foi sede dos Jogos e mostrou para o mundo, olha, depois da Primeira Guerra Mundial, nós sofremos sanções, tivemos retaliações pela nossa participação pelo início da guerra,
mas já estamos recuperados, já estamos armados, já estamos um país forte, com a população trabalhando e estamos aqui para ficar. Hitler, com seus ideais de expansão, de controle, de unificação do Terceiro Império, o Terceiro Reich alemão, invade a Polônia em 1939 e gera uma série de repercussões que acabam iniciando uma Segunda Grande Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Mas lá em 1936, Hitler queria mostrar esse poder todo para o mundo, mas ele também queria mostrar que o que justificava isso era que os alemães eram melhores, que a raça ariana branca era mais evoluída, era mais forte, era mais inteligente, era mais rápida, era capaz de ser futuro do mundo. Acontece que isso não foi bem assim. Durante os jogos, Hitler ficou bastante contrariado e frustrado, porque atletas de todas as etnias e nacionalidades tiveram êxito nos jogos, de maneira bem diversificada. Atletas de origem oriental tiveram êxito, alguns atletas judeus até tiveram boas colocações, mas o que chamou mais a atenção foi que nas provas mais populares, mais famosas do atletismo, a equipe norte-americana, formada na sua maioria por atletas negros, levou a medalha de ouro. Então, na maioria dessas provas, um atleta norte-americano negro se destacou e levou a medalha de ouro. E cabe ressaltar a participação do Jesse Owens, um atleta norte-americano negro, que ganhou 4 medalhas de ouro, entre elas os 100 metros, o salto em distância, revezamento 4 por 100 e 4 por 200 metros. E é bem interessante mostrar a história do Jesse Owens, tem até filmes sobre a sua história, seu desempenho, que contrariando essa situação de racismo, o Jesse Owens ficou amigo do então campeão mundial de salto em distância, Lutz Long. E depois mesmo desse episódio, depois da guerra, eles continuaram amigos. E lá naquele momento, no salto em distância, o Jesse Owens estava com muita superioridade no seu salto, mas ele estava queimando. Ele pisava na tábua da pista de corrida e queimava. E o Lutz Long deu uma dica para ele, assim: Jesse, faz o seguinte, pega um giz aqui, e marca 5 ou 6 centímetros antes da tábua para você não queimar. E o Jesse Owens saltou e fez um belíssimo salto e ganhou com muita folga dele mesmo. Foi uma camaradagem, foi o verdadeiro espírito olímpico acontecendo ali. E naquele momento eu acredito que o barão Pierre de Coubertin, que estava presente, ele veio a falecer em 1937, mas estava presente nos Jogos de Berlim, pôde ver o fair play, pôde ver realmente o que interessava e viu também que o Hitler ficou muito contrariado e não foi até o pódio para premiar os atletas norte-americanos negros, como estava fazendo com todos os atletas, como estratégia política. Ele não quis tirar fotos do lado dos atletas negros e foi embora contrariado naquele dia que os atletas negros americanos brilharam nos jogos. Olha ali, gente, mostrando todas as suásticas, toda a organização, o exército todo emparelhado para receber a tocha olímpica. Realmente, em todos os lugares da Alemanha, de Berlim, se viam tropas na rua, se viam bandeiras da suástica, do símbolo nazista, junto com os símbolos olímpicos. Realmente uma organização, um poderio, uma situação de sucesso. Isso foi sucesso. A Alemanha estava preparada para mostrar que era um país vitorioso e mostrou com certeza. Porém, a supremacia da raça ariana branca, isso não foi constatado, A gente mostrou para vocês, falou anteriormente. Vamos mostrar a imagem aí dos agentes aí. Hitler, com toda a pompa, todo o cerimonialismo, toda a simbologia nazista, contrariado, vendo seus atletas sendo derrotados por atletas negros. E aí a gente vê a foto do Jesse Owens, no lugar mais alto do pódio, com seu moletom dos Estados Unidos, do lado Lutz Long, quem ficou amigo dele aí. Foi realmente algo bastante emocionante aí naquele dia sobre esse episódio olímpico.
O Jesse Owens, uma potência do atletismo naquele momento, desbancou todos os recordes mundiais, foi um atleta de destaque por muitos e muitos anos ainda. Muito bem, eu vou contar para vocês agora um episódio não muito feliz, né? Muito triste na verdade. É um episódio que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Munique em 1972. Naquele momento, né, a gente tinha já Munique fica na Alemanha e já tinha passado um pouco, ainda estava recente, né, de 45 para 72, mas os traumas da guerra, a morte de 6 milhões de judeus, né? A gente já via ali então um momento de reorganizar o mundo, apesar de uma divisão bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, mas uma civilidade maior, direitos humanos, e um episódio muito lamentável que envolvia uma briga, uma guerra, na verdade, nacionalista, uma guerra sangrenta que dura até hoje, gente, se manifestou ali. Membros de um grupo terrorista palestino, da Palestina, chamado Setembro Negro, foram 7 sequestradores, se eu não me engano agora, invadiram a Vila Olímpica. Esse grupo sequestrou 11 reféns israelenses. Os reféns israelenses tentaram reagir, 2 foram mortos na Vila Olímpica. E aí os terroristas foram cercados pela polícia, exigiram carros, helicópteros e foram para o aeroporto. E aquela tensão, né? Olha, dentro da Alemanha, judeus sendo sequestrados, a Alemanha queria mostrar que tinha o controle da situação, que queria fazer uma meia-culpa e mostrar que ia tratar diferente os judeus. A Alemanha armou um esquema para reagir aos terroristas, que exigiam a libertação de presos terroristas políticos que estavam lá em Israel. Bom, acontece que a ação da Alemanha foi um desastre. Matou 3 terroristas, alguns fugiram, outros foram presos, mas todos os reféns morreram em situações terríveis. Alguns reféns que estavam dentro do helicóptero, o sequestrador jogou uma granada, incinerando as pessoas. Isso tudo foi realmente muito trágico, uma perda muito trágica durante os Jogos Olímpicos. Esses atletas foram sequestrados dentro da Vila Olímpica. Depois desse atentado, a Vila Olímpica hoje é um lugar de extrema segurança, um lugar onde se pensa em tudo isso. Então, um atentado terrorista, né, uma coisa horrível, que usou os Jogos Olímpicos aí de 1972 em Munique. Os Jogos ficaram parados 2 dias enquanto aconteceu esse sequestro. E pasmem, o Comitê Olímpico Internacional, depois que tudo aconteceu, retomou a programação dos Jogos e os Jogos seguiram até o seu final. Tá? É lamentável que tenha acontecido. Existe um filme chamado Munique. O filme mostra como é que foi o atentado e também mostra depois, né, como que a polícia secreta israelense, a Mossad, se organizou para vingar os atletas, para caçar os terroristas que haviam fugido ou que haviam sido negociados e liberados. Então vale a pena assistir esse filme Munique, chama Munique o filme, como atividades complementares aí. Isso comoveu a mídia mundial, né? Os israelenses chacinados em Munique, tá? E o estado de São Paulo noticiando isso aí, né? Os encapuzados, mascarados. Bom, gente, vamos pensar o seguinte, né? O esporte também foi apropriado aí como um meio de manobra durante um período longo que foi chamado de Guerra Fria. Guerra Fria porque não houve conflito de fato entre as duas potências. A gente está falando de 2 blocos antagônicos de regimes políticos opostos. De um lado, os Estados Unidos liderando todo o mundo capitalista. De outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
ou somente União Soviética, liderando todo o mundo socialista, dito como comunista. Então, a gente vê que existia, né, desde a década de 1950, essa divisão do mundo em dois blocos. Acabando a Segunda Guerra Mundial, houve uma polarização, uma divisão de poderes. A própria Alemanha foi rachada em dois. A Alemanha ficou uma Alemanha ocidental e uma Alemanha oriental. Isso foi realmente muito drástico aí por muitos anos. Famílias separadas, um lado crescendo capitalista da Alemanha, outro lado da Alemanha crescendo socialista. E a gente percebe que existia o intuito de mostrar que um regime era melhor que o outro e que poderia haver então um conflito, inclusive armado, que ambas as potências estariam preparadas, né? Houve uma corrida tecnológica, a ida do homem à Lua foi uma maneira de mostrar esse poder, se investiu bilhões e bilhões e bilhões de dólares e riquezas para que o homem, tanto os astronautas norte-americanos quanto os astronautas soviéticos, pudessem ir para o espaço, ir para a Lua, construir satélites. E esses satélites, lógico, acabaram tendo uma utilização comercial, além de uma utilização militar. A ideia era que eles guiassem mísseis balísticos que atingissem um país sem que você tivesse que entrar lá, né? Então, essa guerra nas estrelas, né, chamada Guerra nas Estrelas, essa operação, acabou sendo algo que trouxe muito avanço tecnológico para o mundo, mas às custas do medo de um holocausto nuclear. Durante a Guerra Fria, o maior medo é que o tal botão vermelho que a Casa Branca tinha e que a União Soviética também tinha fosse apertado, né? A gente chegou às vias quase de fato com isso durante o governo de John Fitzgerald Kennedy, e do Nikita Khrushchev, que eles tiveram uma crise de mísseis que foram instalados em Cuba, montados para os Estados Unidos, e aí começou uma escalada de tensão e que quase acabou com uma guerra de fato, né? Mas toda essa tensão armamentista, nuclear, tecnológica, no meio do esporte se explicitava de maneira acirrada, né? Os atletas disputavam com a vida muitas vezes ali, vida ou morte, jogos muito brutos, muito violentos muitas vezes, muito acirrados, porque envolvia nacionalismo, envolvia defender a pátria. De um lado os Estados Unidos financiando fortemente as equipes esportivas, de outro lado a União Soviética militarizando o esporte. Os atletas não poderiam naquele momento ser profissionais por conta do amadorismo. E aí o que se existia era uma situação de que não eram atletas profissionais, eram militares que eram atletas, na verdade militares que passavam 24 horas por dia treinando e se desenvolvendo muitas vezes à base de drogas. Nesse momento as drogas, os esteroides anabolizantes foram muito desenvolvidos porque o rendimento, o resultado, o desempenho era importante, tá? Então, a disputa dos Jogos Mundiais, dos Jogos Olímpicos, existia uma grande visibilidade da mídia para saber quem que ia ganhar, quem que ia estar na frente, porque isso representava prestígio político para um bloco ou para outro bloco, tá? Isso foi o que aconteceu aí de 1950 até 1990, 40 anos mais ou menos de Guerra Fria. Em 1990, a União Soviética se enfraquece com uma crise econômica, uma reabertura política, né, chamada perestroika. Na verdade, perestroika é uma abertura econômica, glasnost é uma abertura política. E a gente vê isso, o enfraquecimento dessa União Soviética, se desmantelando, perdendo o controle sobre a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental se unifica primeiro, cai o Muro de Berlim. E mais alguns anos a União Soviética cai também e as repúblicas soviéticas acabam se organizando em estados independentes. Muito bem, então vamos ver sim alguma coisa sobre os desdobramentos aí dessa bipolarização no mundo do esporte. Bom, no meio dessas tensões todas aí, ainda na década de 80, 10 anos antes de acabar a Guerra Fria, houve um episódio lamentável
A União Soviética havia invadido o Afeganistão, buscando um posicionamento estratégico para a entrada ao mar, e os Estados Unidos acharam isso muito grave, né? Os Estados Unidos financiaram aí os talibãs, olha que coisa, hein? Ultimamente os Estados Unidos guerreando contra os talibãs com as armas que os próprios Estados Unidos compraram para os talibãs. E os Estados Unidos, para falar que os talibãs estavam usando armas que eles roubaram dos russos, eles compravam armas russas, davam para os talibãs guerrear contra os russos. Então até hoje tem a AK-47 aí, que os próprios Estados Unidos financiaram o Talibã. Então o Talibã está dando troco nos próprios Estados Unidos com o terrorismo aí que a gente viu. Então olha que situação mais adversa, né? Bom, mas vamos voltar lá para aquele momento. Então, como retaliação dos Estados Unidos a essa invasão do Afeganistão por parte da União Soviética, os Estados Unidos se posicionam: não vamos para os Jogos de Moscou. Nós não vamos lá para o coração da União Soviética prestigiar um evento de um inimigo que está tendo ações antidemocráticas contra a soberania nacional do Estado, que é o Estado afegão. Como se os Estados Unidos também não tivesse feito isso aí recentemente na sua luta contra o terror. Bom, o bloco capitalista era maior, acabou cerca de 60 países desistindo de participar dos Jogos de Moscou. Moscou perdeu bastante brilho, muitos recordes, uma geração de atletas não foi competir. O Brasil foi, se apropriou disso, ganhou algumas medalhas, quando o Brasil ainda não tinha muita expressão no esporte no cenário internacional. O Brasil se adotou uma postura neutra nesse momento. Aí uma foto da cerimônia de encerramento, né? O mascote era o ursinho Misha. Existia um jogo com placares, aí, com placas que eram mexidas por pessoas mesmo. E esse ursinho descia uma lágrima aí, triste pelo boicote, né? Algo que até hoje é lembrado. Se você quiser dar uma olhada no YouTube, você vai ver essa lágrima caindo do ursinho Misha, né? No encerramento aí dos jogos, algo que marcou uma época. O quadro de medalhas, que era tão discutido, né? Então lá na União Soviética, lá em Moscou, olha lá, primeiro lugar União Soviética, segundo Alemanha Oriental, Bulgária, Cuba, Itália. Itália não era um país alinhado, mas era um país neutro. Mas Cuba, Bulgária, Alemanha Oriental, todos mais alinhados aí à União Soviética. O Brasil ficou em 17º lugar, mas você não vê a participação nesse momento aí dos Estados Unidos, da Alemanha Ocidental, da Inglaterra, países que certamente eram grandes potências esportivas ali. Tá? A Inglaterra está assim, ó, Grã-Bretanha aqui em 9º lugar, ó. Mas alguns países não foram, muitos países não foram por estarem alinhados com os Estados Unidos. Muito bem. Em 1984, Moscou dá o troco, fala: não vou agora, mais explicitamente, não tinha uma desculpa política não. Eu não vou porque vocês não vieram, então eu não vou. A desculpa é que os atletas soviéticos poderiam não ser bem recebidos em território capitalista, isso era um problema, então não foram, de fato não participaram, também perdeu-se o brilho, muitas potências esportivas não participaram dos jogos. Aqui a gente vê a logomarca dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 1984, e o tão falado quadro de medalhas. Em primeiro lugar, Estados Unidos, Alemanha Ocidental, a China surgindo aí no cenário, só que a China, naquele momento, a China era ainda o começo da participação chinesa olímpica, ela não era alinhada com a União Soviética, nunca foi, então participou aí, tá? Bom, pessoal, é isso aí, a gente tem no Zoom mais tarde para discutir com vocês, talvez mais alguns casos, mais algumas situações políticas mais contemporâneas, né, como o caso do Brasil aí, que conseguiu um lobby político muito grande para trazer na mesma década, né, Copa do Mundo em 2014, os Jogos Olímpicos do Rio em 2016
Isso com certeza foi uma jogada política. Não deu muito certo, né? Porque o governo dominante na época não se perpetuou. Tá? Mas com certeza foi uma tentativa. Tá ok? Então mais tarde aí nos encontramos no Zoom. Valeu, obrigado.